Olá pessoal, tudo bem? Sou Verosa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, neste vídeo vamos falar aqui sobre o que mudou no decreto 10.410. O que mudou para melhor ou para pior aí na nova roupagem, vamos dizer assim, do INSS. Mudanças que foram feitas, que foram atualizadas por causa da nova reforma aí de 2019, né? Que foi feita aí dia 13 de novembro de 2019. Durante todo esse tempo, o INSS estava atualizando outros sistemas junto com o DataPrev e só agora, poucos dias atrás aí, foi atualizar o seu sistema aí operacional para modificações de direitos previdenciários. O que tirou, o que colocou a mais, o que foi bom para o trabalhador, o que não é bom. Então vamos trazer esse assunto aqui. Peço a vocês que assistam até o fim para que vocês possam entender e deixar a sua opinião. Se você gostou dessas mudanças, se não, o que foi bom e o que foi ruim, tá bom? Então vamos lá. Bom, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto de número 10.410, que promove uma ampla atualização no regulamento que disciplina as aplicações dos planos do custeio de benefícios previdenciário social. Foi necessário a sua publicação após a aprovação da reforma da Previdência, a emenda número 103/2019, certo? Bom, e consolida as alterações na legislação dos últimos 10 anos. Isso se mostra importante também, elimina avanços no número de portarias administrativas regulamentadoras que tivemos aí nos últimos meses, né? Foram diversas mudanças, onde o decreto acrescenta como segurado da Previdência Social, na categoria de contribuinte individual, várias atividades como motorista de aplicativos, artesãos, repentistas, médicos do programa Mais Médico, certo? Também passou a incluir como segurado os empregados sujeitos a contrato de trabalho intermitente, que antes estaria fora, certo? O trabalhador doméstico também passa a ter direitos previdenciário acidentário, que antes não tinha. Então, isso já é um ponto positivo, certo? Uma novidade também é a extensão de direitos previdenciários ao trabalhador doméstico. Agora, eles passam a ter direito a um benefício acidentário, como auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez permanente, que é hoje bonitinho a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma coisa, porém, de uma forma mais bonitinha para o INSS, certo? Com essa ampliação dos serviços remotos prestados pelo INSS, o decreto incentiva a informatização dos serviços para que sejam prestados por meio de canais de atendimentos eletrônicos, tornando como exceções o que era regra, ou seja, o atendimento presencial apenas nos casos em que o requerente não disponha de meios digitais para obter ou comprovar seu direito no INSS, certo? O decreto irá trazer mais clareza para orientar os segurados e advogados previdenciários e trouxe muita mudança, certo? Então, vamos falar aqui de algumas mudanças que realmente foram aí importantes para novos aposentados, novos segurados. Contagem de tempo de contribuição.
o tempo de contribuição passa a ser considerado por competência mês, o que antes se dava em dias, certo? Cadastro dos segurados especiais. O decreto prevê que o Ministério da Economia manterá o sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informação Social, de forma a permitir a concessão automática dos benefícios. 13º salário. O decreto passa a estipular antecipação do 13º, o que antes ocorria anualmente por decreto presidencial. Será pago aí 50% do valor em agosto e 50% do valor finalzinho de novembro, começo de dezembro. Antes, o governo, o presidente, precisava fazer um decreto aí todo ano para manter o 13º. Agora, já é lei, não precisa mais, é definitivo, certo? Salário maternidade. Foi criada uma espécie de pensão maternidade, onde, no caso de óbito do segurado ou da segurada, o que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o pagamento do benefício pelo tempo restante em que o segurado ou a segurada teria direito, será pago o esposo ou a esposa ou a convivente, certo? Então, antes, se tivesse recebendo e caso houvesse aí uma morte, por ali parava. Agora, continua as parcelas aí, receber aquela pessoa que ficou responsável ali pelo filho, certo? Exclusão, auxílio exclusão. O decreto também estabelece que somente será devido ao dependentes do segurado segurado recolhido à prisão em regime fechado. E o benefício não poderá ter valor superior a um salário mínimo, que antes seria maior aí, e com a mudança da nova reforma foi aí efetuado o valor, né, mínimo de um salário, certo? Vereador, se esse for o segurado especial rural, poderá utilizar o tempo do mandato como carência para a obtenção do benefício 4. Dependência econômica. Antes, era exigido 3 documentos para comprovação da dependência. Agora, o decreto regulamenta que serão apenas 2. Carência no recebimento de benefício por incapacidade. O recebimento de benefício por incapacidade, no caso por invalidez, será considerado como tempo de contribuição se intercalado, porém, não será considerado como carência. O segurado afastado poderá contribuir como facultativo para obter tal período como a carência, né? Houve uma mudança desta forma. A contribuição com um valor inferior a um salário mínimo. Caso a contribuição do mês seja menor do que um salário mínimo, o trabalhador poderá agrupar a mesma com outro mês recolhido em valor menor ou complementar o valor, pois ela não será considerada como tempo de contribuição e nem manterá sua qualidade de segurado, se recolhida o valor menor do que um salário mínimo. Aqui, eu destaco uma questão. Se ocorrer o falecimento do trabalhador, seus dependentes poderão agrupar ou complementar a contribuição até o dia 15 de janeiro, por exemplo, subsequente ao próximo ano civil, e este marco temporal é da contribuição realizada a menor e não do óbito, certo? Bom, aposentadoria especial.
A efetiva exposição deverá ser comprovada desde que os EPI e EPS não elimine ou neutralize o agente nocivo para a saúde do trabalhador. O critério utilizado não será mais o NR, norma regulamentadora do direito trabalhista, e sim a ANHO da Fundacentro, certo? Possibilidade de concessão de benefícios diversos do requerido. Este tema estava com seu julgamento aguardando na Turma Nacional de Uniformização, o tema 217, onde discutia-se: é possível conhecer um juízo de pedido de benefícios diversos do efetivamente requerido na via administrativa? Bom, agora o decreto passa a dispor que caberá ao INSS conceder um benefício mais vantajoso ao requerente ou um benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes no processo administrativo assegure o reconhecimento desse direito. Um grande avanço normativo no INSS que passou a valer a partir de agora, tá bom? Bom, dessa forma, resumindo, algumas significativas mudanças trazidas pelo decreto e abaixo, vale aí ficar atentos. Agente cancerígeno. Tal modificação é um retrocesso social, pois era presumido que os agentes cancerígenos possuem novidade à saúde do segurado, caracterizando o direito à aposentadoria especial ou conversão do período comum. Para os agentes cancerígenos, como exemplo, o benzeno, que é elemento necessário para a fabricação da gasolina e anualmente cometem diversos frentistas, não existia o EPI eficaz ou limite tolerável de exposição. O simples fato de trabalhar diariamente com o produto já possuía presunção da nocividade, certo? Agora, se adotadas medidas de controle previstas na legislação trabalhista, poderá ser eliminada a nocividade. Com isso, não tem direito à aposentadoria especial, mesmo que trabalhe de forma habitual com um produto que causa câncer. Isso já é um ponto negativo. Pessoas com deficiência. O cálculo do seu benefício deve seguir a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Após ela, a expressa que forma de cálculo dos benefícios deve respeitar a Lei Complementar 142 do LC segurado que for aposentar-se por PSD, poderá descartar os 80% menores salários de contribuição a partir de 1994. Ocorre que o decreto diz que não é considerado mais 100% dos salários de contribuição, sem descartar os melhores, causando enorme prejuízo ao benefício. Então, antes descartava-se os 20 menores salários. Hoje é 100%. É todo o cálculo feito em todo o período trabalhado. Que você ganhe mais, que você ganhe menos, será calculado tudo da mesma forma. Então, isso pode aumentar o valor do seu salário lá na frente, na sua aposentadoria, ou pode também reduzir o valor do seu salário. Você trabalhou em uma empresa em um determinado tempo ganhando menos, mas em outra empresa você ganhou mais. E isso, no tempo atrás, ficaria de fora os salários menores.
apenas os salários maiores seriam ali calculados. Hoje, infelizmente, vai tudo para um balaio só e esse balaio aí vai causar prejuízo no valor final do seu salário de aposentadoria ou pensão, certo? Então, você gostou desse vídeo? Deixe nos comentários o que você achou aí desse assunto. Bom, caberá aos segurados se socorrer do Poder Judiciário para revisar o seu benefício, pois o decreto não pode ir contra as normas expressas pela Emenda Constitucional 103. Então, se você, de alguma forma, não concordou com o cálculo feito pelo INSS, busque na justiça os seus direitos, pois a partir daí você pode ter um resultado bem melhor, certo? Atividades concomitantes. As atividades concomitantes nada mais são do que ter mais um emprego ao mesmo tempo, o que se mostra comum para profissionais de saúde, professores, por exemplo. Um médico presta serviço como plantonista em um hospital, ao mesmo tempo em outro lugar, em outra clínica, por exemplo. Em sua clínica, por exemplo. Portanto, o período concomitante é tempo que o trabalhador teve duas atividades simultâneas e recolheu as contribuições para a Previdência Social durante esse período sobre as duas. Hoje, o trabalhador tem direito à soma às suas contribuições realizadas no mesmo mês. Porém, para as aposentadorias concedidas antes de junho de 2019, na Lei 13.846/2019, não se somava no cálculo anterior a 18 de junho de 2019. Era feita uma classificação sobre as atividades principais, onde o segurado permaneceu mais tempo empregado e atividade secundária, aquela com menor tempo de contribuição. Portanto, cabível pedido de revisão judicial. O decreto encerrou de vez o tema, pois a Lei 13.846, que previu o direito de somar as atividades recolhidas no mesmo mês, o mesmo não faz distinção entre atividades secundárias e principal. Dessa forma, suscita resumir as principais alterações trazidas aí pelo Decreto 10.410, de 30 de junho de 2020, certo? Então, o que você achou? Você gostou ou não? Vai prejudicar os novos aposentados ou as aposentadorias antigamente seria bem melhor, da forma que estava? Deixe a sua opinião. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.